Passa essa mochila sua para frente, por gentileza. Isso, obrigado. Então vamos lá. Você é de física? Todos vocês aqui, todos vocês trouxeram o livro. Quem não trouxe, nós vamos se ajustar com o passar do tempo. Vou dar punição aleatória. No dia que eu falar, trouxe o livro? Não, punição. Não vai ser avisado também mais não. Então toda aula tem que dar punição por causa de livro. Você sai da escola por causa de livro? Meio que paradoxo, né? Por que você foi transferir? Livro? Não deveria ser por causa de livro. Ou trouxe o livrinho ou você não tem? Então presta atenção. Que pega não, presta atenção. Não vai fazer. Não faz um e nem outra. Você vai abrir o livro, aí você vai escrever onde você quiser, ou aqui ou aqui. Seu nome, sobrenome e série. Vai escrever nome, sobrenome e série. Isso é um rastreio simples. Se eu topar esse livro em outra sala, tama. Caneta. Ah, falar que não podia. Pode escrever aí, pode escrever. Já, a N salas estão escrevendo, já falei com Marizinha. Falei, vai escrever. Nome, sobrenome e série. Vamos descobrir agora se o livro é seu ou você pegou emprestado. Caneta. Pode assinar. Eu já falei com Marizinha, não vai assinar. Se você emprestar, você toma punição. A não ser que eu peça, claro. Não sei que eu autorizo. Falei, pega lá que hoje não vamos fazer uma atividade mais. Mas o normal é você já ter o objetivo, a obrigação de trazer. Eu já fiz um compromisso com vocês. Escreve de caneta que eu vou conferir. Caneta. Se for de lápis, já sabe, né? O sistema adora uma brechinha para... Mas como que a gente é assim, né, velho? Cabuloso. Só dá oportunidade. Então vamos lá, testando os canetões novos. Sabe quanto que é um canetão desse? Para escrever da aula para você, olha o preço aqui. Olha a qualidade do produto que eu uso para te entregar. Talvez uma qualidade mais ou menos de aula. Sua avaliação é diferente da avaliação de sua amiga de trás, diferente da outra. Mas é o que eu busco. Se você vai valorizar ou não, talvez é com o tempo. Ou não. Não sei se eu avisei para vocês, o Nicolas viu lá. Isso é uma falha às vezes minha. Segunda-feira a gente tem uma aulinha de química e quinta a gente tem de física. Bom dia. Tinta azul 0, né? Chegou azul lá? Beleza. Vou fazer uma chamada aqui antes que eu esqueça. Esse menino tá na onde fazendo o quê mesmo? Não, não é tomando cerveja não. O que eles estão fazendo mesmo? Não, na moral, eles estão fazendo o quê? Saiu para ajudar alguém? Tá fazendo o quê? Quem que saiu? Em que lugar, sabe? Mas aí, saíram que horário? Beleza. Sabe que não tem autorização, minha falta aqui, né? Porque não tá na aula. Ué. Eu não sei, não me avisaram. A gente já conversou sobre isso. Depois eles se viram e abonam isso aí. Ó, então beleza, Adriel tá aqui, Agatha também. Bonitinho, hein, moça? Ana Carolina tá aí, Ana Flávia tá ali. Ana Carolina é quem mesmo? É você. Arthur Diego faltou. Arthur Tavares faltou. Ou foi mal, velho? Beatriz.
É a Bia, né? Foi mal, Bia. Elisane, Emanuele, Fábio, Felipe tá ali, Graziela, Graziela Moreira, né? E Gabriela Machado. Quem que é a outra? Ah, é minha amiguinha lá que nós fez uma zoadinha. Evelyn. Jefferson é o brother aqui. Escreveu aí, né? Vou passar aí olhando aí. Keverson tá lá fora. Kerrisson tá aqui. Lorena faltou. Lucas tá ali, né? Maria Eduarda. Vocês têm que dar uma canseira pra vocês, viu? Maria Victória. Beleza. Milena. Meu Deus, 2 dias. Natália. Nicolas. Pietro. Rafaele. Faltou também. Sara, você. Thales. Vitor Santana. Tá lá fora, né? E o Emerson também. Alana. E Mariana é você, né? Vai apertar vocês, viu? Nós vamos fazer a chamada direto no sistema agora. No sistema. Cadê? Assinou aí de caneta? Não, isso não é ordem. Põe a série. Segundo ano B. Cadê? Não tô vendo? De caneta? Segundo B. B. Não trouxe o livro hoje. Se organiza. Fábio precisava fazer certo não, velho. Valeu. Cadê? Cadê, Fábio? Fábio, segundo B. Assina aqui primeiro. Ah, tá assinado? Pode. E senta bonitinho, mostra sendo uma gracinha. Se fosse esses marmanjos aqui, tem qualquer tipo. Beleza. Página 200 e... Segundo B. Segundo B. Segundo B. Tá bom, cara? Tô esperando. O que você vai fazer com você depois, então? É porque se o seu livro aparecer lá na Coreia do Sul, agora não sabe como é que devolver. Eu sei, mas como é que devolve isso aqui assim? Tem nada não. Ah, não? Vocês é assim. No final vocês vão escrever em alguma página. A gente... Frase ruim que eu aprendi, onde o burro passa, deixa seu rastro. E a gente tem mania de sair escrevendo em parede. Mas os meninos, as meninas até que é mais ligeirinho um pouco. Nós homens é meio... Aí põe até arroba, né? Ultimamente, nas escolas que você estudava. Você escreve, segue aí, põe um arroba lá e tal. Ou chama no WhatsApp. Aí põe o número do celular. Boa. Só uma frase ruim que eu aprendi, mas é uma verdade. Dando certo, tá? Se continuar avançando aqui, tá dando certo. Nada, às vezes a gente só copia. A gente é muito sugestionável também. Cabuloso, né? Difícil. Então vamos lá, continuando. No seu livro, a página 212, se eu não me engano. Mas esse é dos exercícios, certo? A gente fez o 7, o 8 e o 9, ou não? Então, beleza. Eu expliquei sobre refração ou não? Que é uma onda mudar de meio, ela muda o comprimento de onda e tal, blá, 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 sim ou não? Sim ou não? Então, beleza. Depois, deixa eu ver aqui. Nananã. Beleza. Deixa eu explicar 2 coisas aqui. E aí a gente vai para o exercício Rapidex. Pode? Fica à vontade. Cuidado para ela não ter trago chiclete sem mascar também. Oi? Ué, dobrando mesmo. Faz isso não, acho que é desnecessário. Eu fui sem querer mesmo, eu abri ele assim para... Aí quebrou. Mas é porque ele é muito espesso, aí é comum quebrar mesmo a coluna do livro. Beleza. Vou dar uma repassada aqui em refração, vou explicar difração, interferência e polarização. Rápido. Refração. Já que eu comentei, vou comentar de uma forma mais rápida e direta. Refração só vai acontecer em um caso. Quando uma onda tiver uma superfície de anteparo, que a gente chama. O que é isso, professor?
Quando uma onda, ela depara, o exemplo mais básico que a gente vê em física aqui, no ensino médio, é o ar e a água. 99,99999% dos exercícios sempre vai falar ar e água. Tanto que o 9 aí é ar e água. E aí, o que acontece? Uma onda, quando ela está vindo propagando, eu tenho a luz incidente, que é a que eu mando, eu tenho a de reflexão e eu tenho a de refração. Reflexão é a onda bater e voltar para o meio de origem, ela não perde as propriedades. Ela não perde a propriedade. Permissão concedida. E aí um dado importante é esse aqui, ó. Eu tenho lá os trens de ondas, e aí a incidente ele tem um comprimento de onda, uma velocidade e uma frequência. Temos as três propriedades. A gente estudou isso. Uma onda tem velocidade, comprimento de onda e frequência. Beleza. Quando ela muda de... Quando ela bate e volta, ela continua com a mesma velocidade e o mesmo comprimento de onda. E a mesma frequência. Tudo bem? A velocidade, vou colocar aqui que é 1, aqui é 1, aqui é 1. E aqui é 2, 2 e aqui é 2. Quando eu comparo a velocidade de 1 com a velocidade de 2, ela é igual. Não muda. Comprimento de 1, comprimento de onda 1 com a 2 também é igual. E a frequência 1 com a 2 também é igual. O que significa isso? Quando a onda sofre reflexão, as propriedades da onda não mudam. Certo? Certo? Então, beleza. Porque ela, na reflexão ela volta total. Tranquilo. Na refração, ela vai mudar de meio. Ela vai sair do ar, que a gente respira, e vai para a água. É o mesmo caso você colocar, você tem lá um copo transparente, coloca um objeto, ele fica quebrado lá, ele fica meio assim, ou ele fica assim. Aquilo é refração. Ou um objeto caiu dentro da água, você fala, vou pegar aqui. Aí você acha que tá ali, uai, não tá aqui nesse lugar, aí você passa a mão do... Ah, tá aqui mais do ladinho. Ah, mas eu tô vendo ele aqui. Não, porque a onda, a luz mudou de meio. Então ela sofre um desvio. Então parece que tá quebrado. Às vezes você pode ver na internet, naquelas piscinas de borda transparente, a cabeça da pessoa tá de um lado, ela tá lá nadando, mas o corpo tá do outro lado. É tipo um bug na Matrix. Não, é refração, é física. Beleza? Então, na refração tem uma diferença. O comprimento de onda ele vai aumentar, nesse caso que a gente está analisando. Pode acontecer dele diminuir, professor? Pode. E aí, quando eu comparo com a onda original que veio, a velocidade de 1 é menor que a velocidade de 3, que é da refração. E o comprimento de onda 1 é menor que o comprimento de onda 3. Por que é menor? Porque quando ele vai para a água, ele aumenta, nesse caso que a gente está analisando. E a frequência 1 é igual à frequência 2. A única coisa que não muda na refração é a frequência. Por isso que quando cai alguma coisa dentro da água, duas coisas que a gente pergunta. Mais ou menos onde caiu, onde você estava, onde caiu. E qual que é a cor do objeto? Se ele é azul, ele vai continuar azul dentro da água, porque a frequência não muda. A frequência não muda, a cor continua a mesma. O objeto caiu, a cor dele continua a mesma. Certo? Na refração, quem muda é velocidade e comprimento de onda. Ou aumenta ou diminui comparado com a primeira lá. Como que vai alterar isso? Quando eu tiver ângulo diferente da normal. Porque se eu mandar uma luz reta, ela vai continuar reta. Na hora que eu começar a alterar isso aqui, gerar um ângulo entre a incidente e a normal, aí vai mudar mais a refração ainda. Vai ficar mais cabuloso ainda. Beleza. Perguntas? Refração. Boa. Quando eu consigo olhar o fundo de um rio, só que eu pulo, tá fundo. Ou às vezes eu pulo achando que tá fundo, tá raso. Pode acontecer também. É refração. Justamente também, porque as ondinhas vêm, né? E aí a luz bate lá dentro e volta, e aquela ondinha, todo aquele ângulo, dá percepção diferente. Certo?
Aí automaticamente o cérebro, na hora que você pula, você vê que é fundo ou raso, o cérebro já aprende, é rapidinho, né? A gente já aprende. Nesse lugar que eu sei que é fundo. Ah, mas tá parecendo, não, mas eu já pulei, isso ok. Mas essa diferença aí é a refração. Ou às vezes eu coloco um objeto dentro de uma água, ele parece que tá maior, menor, e na hora que eu tiro ele, uai, estranho, achei que tava menor. Ou estranho, achei que ele era maior. É porque sofre refração. Porque mudou de meio. Beleza? Outro fenômeno que eu tenho chama interferência. Na interferência, eu até comentei lá na aula do micro-ondas lá e tal, eu tenho dois casos básicos que a gente analisa, que é esse aqui, ó. Um é interferência construtiva e o outro é interferência destrutiva. Qual que é a diferença dos dois? Simples. Vamos imaginar que aqui tem 2 metros e aqui tem 1 metro. E essas ondas são pulsos que estão indo do mesmo lado, na mesma fase, elas estão indo se encontrar. Uma pessoa pegou de um lado uma corda, outra do outro, fez uma ondinha. E a de lá também. As ondinhas vêm e se encontram. Quando elas se encontrar, tem uma interferência construtiva. A interferência construtiva são ondas de mesma fase se encontrando. Está no seu livro bem aí, ó. Página qualquer assim, Fábio. Fábio não, Jefferson. Fábio é eu. 216. É bem esse desenho que eu fiz aqui. Parece, até tirei um print do livro. Beleza? 216. Primeira interferência construtiva. Que a onda se encontrar, ela se soma. Se eu tenho 1 metro de um lado, 2 metros de um lado e 1 metro, elas vão para 3. 3 metros de altura. Na hora que elas se encontram, elas somam, fica uma interferência construtiva. Depois que elas se encontrou, depois elas cada um continua. Cada um com o mesmo tamanho de origem. Aqui continua com 1 metro e aqui continua com 2 metros. Não se divide o valor não, viu? Se essa tinha 2, continua com 2 indo. Se essa tinha 1, continua com 1 indo. Beleza? Certo? Na vida nossa, coisa bem legal que a gente já, boa parte de nós fizemos e gostamos dessa época aí, eu tenho até vontade de viver de novo, é fazer bolinha de sabão. O que é bolinha de sabão? A gente pegou lá ou detergente ou sabão em pó da nossa mãe, uns de nós, tipo eu, raiz, mentira, é porque é falta de recurso mesmo, pegou o talo lá de mamão, ele é oco no meio, batia lá na bola, fica com a boca meio... Mas a ideia era brincar, não tava nem aí que gostam de sabão, né? E aí a gente lutava para fazer umas bolinhas de sabão grande e duradoura. E aí durante esse período é legal que na bolinha de sabão formada, a gente, entre esses dois contextos, ou detergente ou sabão em pó, vou perguntar aqui qual que gera isso que eu vou falar, a gente às vezes gerava umas bolas coloridas, bem bonitona. Aí eu te pergunto, a bola de sabão bonitona, colorida, ela é proveniente vindo detergente ou quando você usava sabão em pó? Qual dos dois? E aí, será? Quem acha que é detergente aí? Então significa o restante tudo, eu acho que é sabão em pó. Faz o teste. Mas a resposta certa, eu posso estar errado, é sabão em pó, viu? É porque tem mais mineral lá dentro. Beleza? Aqui tem mais. Então, elementos diferentes. Certo? Mas faça o teste. Eu vou fazer bolinha de sabão daqui a um tempo de novo, né? Não sei. São fatores aí. Calendário. Nossa. Oi? A mão? Como assim? Não entendi. Ah, sim, demais. Boa. Boa. Na escassez do canudinho, do talo do mamão, a gente dá um jeito. Você pega o arame também. Beleza? Quando a bolinha sai colorida, independente da discussão entre detergente ou sabão em pó, é porque a luz do sol passou pela bolinha de sabão e aí ela vai realçar essas cores. Geralmente são quais cores? Quando ela fica bem colorida? Não, uma delas é de praxe para geral. Qual que vocês nunca viram isso, não? Você faz a bola de sabão, ela sai voando, nossa, colorida, bonitona. Geralmente é vermelho, amarelo, não? E azul, né, não? As cores mais predominantes não são essas, não? Eu vejo mais isso aí, é mais um
um azul, um amarelo. Sim, eu sei que tem um mix de cores ali. Mas em resumo, você entendeu que às vezes a gente fazia a bolinha de sabão e era engraçado que ela passava na sombra, parece que sumia. Porque precisava do sol. O sol bate ali, sofre uma leve refração na camadinha da bolinha. A refração seria porque a luz do sol estava no ar, passa pela água e o sabão, então ela sofre um desvio. Aí ela reflete e volta ali na camadinha que volta para os nossos olhos. Nessa volta entre a luz que bate e reflete e a outra que atravessa, bate lá dentro e reflete, encontra então a interferência construtiva. Aí a cor fica mais realçada, fica mais bonita, porque tem um reforço. Seria uma analogia bem grotesca, misturar amarelo com mais amarelo, ficava um amarelo mais forte. Não é bem assim não, mas a ideia seria essa, entendeu? Certo? É porque você ia ver um amarelo direto, mais fraquinho, por causa que só tem uma reflexão direta. Mas você vai ver outra reflexão, então ele realça mais, fica mais bonitão. Certo? Aquilo ali é uma interferência construtiva. Boa, excelente aluna. Essa aqui é construtiva. Construtiva. E a interferência destrutiva, logo, é inverso, né, do processo aí. Uma fase vai estar por baixo e uma fase vai estar por cima. Vou considerar que as duas ondas têm 2 metros. Que as duas têm 2 metros. E aí elas vão se encontrar. Só que uma está na fase de cima ou na fase de baixo. Quando elas se encontrarem, vai acontecer isso. Uma aniquilação. Vai ser uma subtração. 2 menos 2 dá 0. Mas depois cada uma segue seu destino de origem com o mesmo comprimento de onda. Cada uma com 2 metros. Mas na hora que elas se encontram, tem uma interferência destrutiva. Interferência destrutiva é 2 ondas de fase opostas se encontrar. Deveria ser assim, infelizmente não é. Nos presídios e alguns outros locais, mas eu vou falar só de presídio, você comprar uma anteninha, tem como você comprar isso também. Chama bloqueador de sinal. As operadoras TIM, Claro e Vivo, vou falar só delas, que são as 3 mais predominam aqui na nossa região, elas já têm um comprimento de onda e uma frequência de origem. Tipo assim, igual a rádio. Você sintoniza lá na rádio Serra dos Cristais, 89,3. Essa é o comprimento de onda e a frequência dela. Por isso você coloca seu rádio lá, certinho? As operadoras também, elas emitem sinal com o mesmo comprimento de onda e frequência. Justamente porque se manda diferente, pode pegar da outra operadora. Não pode, cada um tem a sua. O que a gente faz? A gente como um bloqueador de sinal e manda o mesmo sinal da Vivo. Só que em vez de mandar na mesma fase, eu mando na fase oposta. Quando uma onda encontra com a outra, o que acontece? Um cancelamento. Então, dentro daquele ambiente, deveria não ter sinal de celular. Porque o bloqueador está mandando para fora. Justamente para cortar o sinal que vem. Então, um está numa fase e outro está noutra fase. Na hora que encosta, se anula. Isso chama interferência destrutiva. O bloqueador de sinal ele funciona nesse caminho. Beleza? Outra coisa que a gente usa, é um pouco caro alguns, mas é muito bom. Alguns têm, outros não. Quando você compra um foninho, tipo esse meu aqui tem. E aí você coloca ele no ouvido, ele tem uma função chamada CR. Ou ICR. Algumas pessoas falam, ou ARC. Em resumo é o quê? Cancelamento de ruído. Eu coloco aqui, aí eu seguro lá, ele ring on, ring off. Que é o quê? Significando, é em inglês, fluente. Ele ligou o cancelamento de ruído. Esse som constante, tá vendo a bitorneira? Ele corta esse sinal. Fala, uai, meu Deus, que estranho. Ele cancela esse ruído contínuo. O que o microfone, o foninho de ouvido faz? Ele manda uma onda invertida, ele capta, ele tem um microfonezinho. Todos esses que tem cancelamento de ruído, ele tem um mini microfone lá dentro, ele capta o som de fora, aí ele percebe qual que é o de contínuo e manda uma fase invertida, justamente para cortar, para cancelar, não deixar chegar aqui até no seu tímpano e no seu ouvido. Então é assim que funciona. Avião, tem a turbina quando liga, ela tem um barulho contínuo, certo? Fica ali contínuo. Imagina, se você dá a terra uma distância, que o barulho já é alto, você fala, ó, tem um avião passando, tô ouvindo aqui. Você olha, o avião tá desse tamanho. Você do lado da cabine, cara, aquele som deveria estar
um inferno. Para quem já voa de avião, percebe que é de boa. Uma cabine é pressurizada também, ela tem um material mais acústico. E outra, não seria suficiente. Eles colocam um microfonezinho ali, capta aquele som contínuo na turbina e mandam a fase invertida para cortar entre a cabine e a turbina do avião, para diminuir, para aquele ambiente ficar mais, diminuir o máximo possível de som ali dentro. Então, mandam interferência destrutiva, uma onda de fase oposta. Sacou? Massa, né? Caramba, os foninhos têm esse sistema. Perguntas? 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 Quando eu falei do micro-ondas lá que ele interfere no seu sistema lá de Wi-Fi, acontece isso. Ele manda uma fase invertida de dentro do seu micro-ondas para fora e fica cancelando o Wi-Fi seu, atrapalhando. Porque as ondas que saem lá dentro, ela é bem parecida com o Wi-Fi. Só que ela vai de fase oposta, aí seu Wi-Fi fica horrível. Fica cortando o Wi-Fi seu. Perguntas? Pode ser também, mas o seu vai ser cancelado do mesmo jeito. Se você tiver, né? Mas se você não tiver, é burrice, porque você ia roubar o Wi-Fi do vizinho, tá cortando. Mas o seu vai junto, porque não tem como você direcionar. Então, beleza, então. O que é difração? Fácil. Fácil, fácil, fácil. Está lá no seu quarto, são adolescentes, só vive no quarto, come no quarto, consertar um banheiro. Só vê você quando cabe energia ou acaba a internet. Aí, mas cadê o Wi-Fi? Não pagou esse mês? Tá bom, sem falar verdades aqui. Aí a gente está no nosso quarto de boa, estudando. Meio raro acontecer isso. E aí a galera tá lá fora, chegou visita. E tá uma barulheira. E aí o que você faz? Aquele som tá demais, você vai lá e fecha a porta, diminui o som. Certo? Igual agora, se essa janela tivesse uma capacidade de fechar, uma crítica agora estrutural aqui, a gente sabe que se fechar a janela, o barulho da bitorneira ele diminui mais. Igual eu fiz aqui no início da aula, tinha uns meninos barulhando, eu fechar a porta, diminui mais o som. Certo? O nome disso é difração em física. Difração é a capacidade das ondas contornar o obstáculo. Contornar o obstáculo. Certo? Quando ela tem um comprimento igual, ela não consegue, igual ou menor, ela não atravessa. Quando ela tem um comprimento de onda maior, ela consegue atravessar. Vou dar um exemplo. Você concorda comigo? Mesmo se eu fechasse toda essa sala aqui de tijolo, que não ficasse aqui dentro, a gente conseguia ouvir o povo de fora? Porque às vezes a gente emite um som com comprimento de onda um pouco maior que a espessura da parede, então o som vai atravessar. Mas boa parte do som não vai conseguir atravessar, porque a parede vai reter essa quantidade de som de comprimento de onda menor. Outra coisa é a visão. Por que a gente não consegue enxergar igual o Superman do outro lado da parede? Porque o comprimento de onda da luz visível é menor do que a parede. Então a gente não consegue enxergar depois da parede. A luz atravessa o blindex, o vidro opaco. A gente tem exemplo aqui, né? Transparente, translúcido, opaco, né? E esse aqui é translúcido. A luz passa, mas a gente vê que tem uma formação de imagem do outro lado. Por causa do comprimento de onda também. Por causa do índice de refração também. De novo, a gente está andando na rua e escuta alguém do outro lado do muro, conversando. A capacidade de a gente ouvir essa pessoa do outro lado do muro chama de difração, porque a onda contorna o muro, passa por cima do muro e chega até os nossos ouvidos. O nome desse fenômeno chama de difração. Ele é usado também quando a gente está num lugar remoto, e aí a gente está num lugar remoto e o sinal chega lá, às vezes de rádio, porque vai contornando os morros, a árvore, e chega até a gente. Claro que tem uma perca nesse caminho, porque é absorvido por árvore, morro, mas chama de difração o nome disso. Starlink é satélite e tem a LEO também da Amazon. São duas. Você vai ouvir falar da Amazon também, chama LEO. Ela é um sinal eletromagnético, pode sim. Só que aqui é o planeta Terra, o satélite está aqui. O que a Starlink faz? Ela manda um sinal reto para baixo. Certo? Aqui é sinal eletromagnético. O que acontece? Se você ligar a Starlink aqui dentro, ela não vai funcionar.
Que ela precisa pegar o sinal reto, livre de interferência. Ela não consegue atravessar bem, ainda mais que essa estrutura antiga, concreto mais grosso, não atravessa. Ela só vai falhar debaixo dessas coisas, debaixo de árvore. Vamos falar que você comprou um Starlink. Recomendo, dependendo do estilo de vida que você tiver daqui para frente. Tem Starlink? É na fazenda, na cidade mesmo? Ah, seu pai viaja e tem a móvel? Bacana, isso é bom. Aí direta, excelente, isso aí. Em resumo, seu pai já percebeu que quando ele passa em lugar que tem árvore demais, às vezes ele está viajando essas rodovias e tem lugar que tem árvore mesmo. A Starlink, a internet fica ruim. Talvez está assistindo no YouTube, até fazendo um vídeo chamado com vocês, a internet vai ficar ruim do nada. Porque talvez ele está fazendo debaixo de árvore e está cortando o sinal, que é essa conexão assim, né, em linha reta. Aí quando ele chega lá na sua casa, certo, ele pôr a Starlink num lugar aberto, para pôr no chão mesmo. Não tem nada lá em cima. Excelente. A qualidade, comparado com a fibra ótica que a gente tem em casa, a fibra ótica é melhor. Igual lá em casa tem 1 GB. O upload lá em casa, só para falar um pouquinho mais sobre isso, seria eu mandar dados, se eu não me engano, 800 MB. Então é excelente. Starlink não consegue nesse nível. Mas para o uso comum, excelentíssimo. Ainda mais antes, seu pai viajava, você sumiu. Só no lugar que ele chegasse tinha sinal. E olha lá ainda. Ficou claro? Perguntas? Difração é a capacidade da onda contornar. Você está lá, eu vou dar um exemplo de difração que incomoda a gente, principalmente amanhã. Está lá dormindo de boa, seu corpo por automático já vai acordar mais ou menos no horário, né? Isso é biologia, isso é ciclo circadiano. Nossa, eu desliguei o alarme, mas ainda acordei nesse horário, meu Deus, eu quero dormir mais. Aí você meio que dá uma acordadinha e vê na brechinha lá da cortina, ficou um pouquinho, não fechou 100%, a luz passando, difração. Né? Porque você não queria luz nenhuma, você queria dormir até 2 da tarde. Mas infelizmente você não vai. Perguntas? Perguntas? Beleza. E para a gente fechar aqui, que a gente tem polarização, que é esse do ladinho aí. Alguns óculos, se você for na Chili Beans, Ray-Ban, essas marcas, vou falar assim, que vende com mais qualidade. Apesar que deve ter alguma coisa falsa ali também, mas tudo bem, você entendeu. Aí, às vezes você pode falar assim, o cara vai lá te oferecer um óculos, esse óculos aqui é o que o Vinícius Júnior jogou lá na Copa, e ele tem lente polarizada. Você fala, o que é isso, meu Deus? Isso aqui que é isso, não. Vou falar algo mais legal ainda. O S26 da Samsung, se eu não me engano, é o Ultra, os outros não tem. Eu posso estar enganado aqui, mas vou falar só do Ultra. É o novo lançamento do celular da Samsung. Sabe ou não? Você nunca viu, não? Você não gosta de ficar olhando esse trem, não? Legal. Dá vontade de comprar e não tem dinheiro. O S26 Ultra é um celular da Samsung e aí eles fizeram uma parada muito massa. Presta atenção. Nós, seres mortais, pode comprar uma película de privativa ou película de privacidade. Como que ela funciona? Pode entrar aí. Como que ela funciona, essa película de... Ninguém tem no celular, não? Não. Alguém tem essa película privativa? Ah, tá fazendo trem errado, né? Você também, né, Bia? E vai puxar o histórico do celular. Tô brincando. É uma escolha. Então vamos lá. Como que ela funciona? Como que ela funciona? Não, na moral, é interessante. Não é sinal que a gente tá fazendo coisa errada, não, porque o ser humano também é intrometido. Eu lembro quando eu ia na lotérica, era uma fila um em cima do outro, do lado de boa, sei lá, assistindo alguma coisa. E o cara palpitava nos trem que eu tava vendo. Eu parei de mexer no celular em fila. Tô lá mandando uma mensagem, o cara do lado, a pessoa vendo, ou você tá lá no banco sentado, o outro tá lá atrás de você assim. A privativa é bom porque corta esses curiosos. Tô falando que você sempre tá fazendo coisa errada, mas se tiver também. Como que ela funciona? Como que ela funciona? Quando você usa essas películas privativas, você muda um pouquinho do ângulo ali, você não consegue ver na tela mais. Tanto que você, para mexer, é meio chato, né? Até acostumar. É meio chato? Até acostumar? Não é chato, não? Então, beleza, então. No início, parabéns. Porque a gente é acostumado a mexer de todo tipo. No início era o quê? Se você inclinasse o celular um pouquinho, você já não vê a tela, você tem que voltar. Ela é fosca e você tem que sentar reto com o celular. Se você virar um pouquinho, você já não enxerga mais. Oh, meu Deus, esqueci. Oh, meu Deus, entendeu? Ela é como se fosse uma persiana, uma cortina. Cortina, aquelas cortinas.
a cortina que abre assim e ela ainda faz assim, ó. E aí, como que funciona? Você coloca ela fica assim, ó, sempre na persiana, que seria a cortina, desse jeito. Se você vai para um lado um pouquinho, você vê que essa persiana que está aqui dobrada já esconde um pouquinho a luz, você não consegue ver. Então ela sempre vai estar desse jeito. Você vai para o lado um pouquinho, ela já tampa. Então ela funciona assim. O que o Galaxy S26 Ultra, o que a Samsung fez? Você abaixa lá em cima naquelas opções e clica. Automático ele já faz. Você não precisa de película, não. Ele já instalou. Massa, né? Você está num lugar, não quero que esses curiosos que vejam minha vida. Baixa lá e clica. Aí ela fica privativa sozinha, não precisa nem de película mais. Beleza? O que ele faz? Ele faz o comprimento de onda, a luz, só propagar por uma direção só reto. Se você vira um pouquinho, você não vai ver mais. Lembra que a luz a gente já discutia, ela é tridimensional, propaga para todas as direções. O que tem a ver com polarização? Polarização é o seguinte. Igual ele desenhou aí, vamos imaginar um filtro. Você tem um filtro que só é assim, ó. Isso aqui é vertical ou horizontal? Isso aqui é vertical ou horizontal? Vertical. Horizontal, horizonte. Polarização é a luz só funciona com ondas transversais, viu? Polarização só funciona com ondas transversais. Polarização só funciona com ondas transversais. A luz, ela propaga para todas as direções. Essa luz aqui, ela vem estourada, todas as direções. Quando ela chega no filtro polarizador, só passa a luz que está assim. A luz que está diferente do polarizador, ela fica retida, ela é barrada. Ela não atravessa. Se um dia você comprar um óculos, dá mais seu pai, viu? Quiser dar um presente para ele, ele talvez até sabe. Um excelente presente para seu pai, que viaja muito. Às vezes acontece muito, seu pai está indo para um lugar, o sol está batendo no asfalto e vai no olho dele, fica aquele trem estourado. Talvez ele colocou película e tal, tudo bem, nada contra também. Mas o interessante é você dar um óculos de lente polarizada para ele. Porque o que a lente polarizada faz? Aquela luz que bate no asfalto e vem, ela vem toda estourada. Ela vem polarizada também, mas fica aquele brilho excessivo. Quando você coloca o óculos de lente polarizada, ele só deixa passar um comprimento de onda. Ele só deixa passar um comprimento de onda. Aquele brilho a mais, aquele trem fica atrapalhando a visão nossa, ele é retido. Corta todo aquele excesso. Eu tenho um que fica só dentro do carro. Eu tenho um óculos assim, eu deixo só dentro do carro. Toda vez que eu vou viajar e eu tô indo, o sol tá se pondo. Cada vez mais fica horrível você dirigir. Eu ponho ele corta aquele brilho excessivo. E fica excelente para enxergar a pista e livrar de acidente. Porque ele tem uma lente polarizada. Ele filtra as direções de propagação. Se um dia você virar fotógrafo, você vai entender sobre isso também. Você coloca lá umas lentes polarizadas. Vou falar lente. Posso estar errando o nome do periférico que você encaixa na câmera. Aí você vai girando ela para diminuir o brilho, cortar aquele brilho excessivo. Porque aquela lente polarizada, você vai escolhendo o que você corta. O que quer que você deixa só passar aqui seria aquele tipo de luz. Então o nome disso é polarização. Perguntas? Tem como você comprar óculos assim. Ele é um pouco mais caro. Geralmente você vê lá um óculos lá, ele é R$100. Aí a pessoa fala assim, tem esse aqui. Ah, mas esse é igualzinho. Não, esse aqui é porque é lente polarizada. Aí quanto que custa? 250. Uai, um é 100, outro sim, é mais caro. Porque dá uma qualidade para sua visão que você não tem noção. Você vai para a praia, você compra aqueles óculos Paraguai que é só escuro, preto. Aquilo lá não é polarizado, não. Ele só diminui o brilho. Mas a luz passa do mesmo jeito. Tanto que no final do dia sua cabeça fica assim lá na praia. Cabeçona, nossa, uma cabeça pesada. Claro, é muita luz, é muita informação que você está recebendo o dia inteiro lá, ó. E você postando foto só para dizer que está na praia. E aí, quando você coloca uma lente polarizada, claro, ele já é uma lente mais escura um pouquinho, diminui um pouco o brilho e corta esse excesso de informação, de energia. E aí o que acontece? No final do dia você está de boa. Nossa, ficou o dia inteiro hoje. Estou de boa. A cabeça não está inchada igual antes. Claro, você cortou todas as direções de vibração, deixou só uma passar. Excelente presente do seu pai. Óculos de lente polarizada. Na hora que ele fala, nossa filha, muito obrigado. Foi caro. Mas não precisa falar isso para ele, não. Vale a pena. Ele vai amar bastante. Vai usar, nunca mais vai esquecer, ele nunca mais vai usar o tipo de óculos. Pega esse presente. Perguntas? Perguntas? Então aqui a gente fechou. Eu expliquei tudo, acabou que não deu para fazer o exercício, mas eu recomendo. Página 219, a gente vai chegar matando o exercício 9, 10 e 11. Façam, leia e façam. Pode perguntar. Eu estou empolgado, achando que eu ia
Resolveu o problema da fome na África, passa em banheiro. Pode ir lá. Totalmente diferente. De fibra. De fibra.